Então vamos lá, pessoal. Simulado número 10 com vários temas aqui. Nesse simulado nós vamos analisar greve, renúncia e transação, comissão de conciliação prévia e prescrição e decadência. Então, 4 temas importantes aqui em direito do trabalho. Nós vamos começar com comissão de conciliação prévia. O que acontece? Sobre esse tema, nós vamos ler, vale muito a pena ler os artigos 625-AH da CLT. Por quê? Tudo o que pode cair numa prova de direito do trabalho sobre comissão de conciliação prévia consta certamente aqui. Todas as situações previstas nas questões da FCC são respondidas com base no 625A, B, C, D até H. Então vale muito a pena, antes do estudo, antes da prova, ler esses dispositivos. Vamos lá. Com fundamento nas regras instituídas pela CLT sobre comissões de conciliação prévia, é incorreto afirmar. Analisando aqui o 625A a H, a única situação incorreta, a única afirmação incorreta é a B, que fala sobre a constituição da comissão no âmbito da empresa. O que nós temos que saber aqui? O 625B, o 625B da CLT fala da constituição das comissões de conciliação prévia no âmbito das empresas. E uma das regras ali constantes trata no número mínimo e máximo de membros. Aqui está errado. O mínimo é de 2 membros e máximo de 10. Então as comissões serão formadas por no mínimo 2 membros e no máximo 10 membros. Metade eleita pelos empregados, metade indicada pelo empregador. Então a formação aqui, como se diz, ela é paritária. Metade dos membros vem de eleição dos empregados, metade vem de indicação do empregador. Então essa daqui é a única assertiva que traz informação errada. Todas as demais vocês podem comparar com 625A a H, estarão ali nesses dispositivos. Partindo para a nossa questão 2, também sobre comissão de conciliação prévia. Agora, é correto afirmar: o termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Olha o que acontece. Nós fomos à comissão de conciliação prévia e lá firmamos o acordo. No termo de acordo, consta que eu devo receber R$10.000 a título de diversas verbas ali decorrentes do contrato. Firmamos aquele acordo. Se esse acordo não for cumprido, eu levo ao Poder Judiciário para iniciar desde logo o processo de execução. Eu não preciso demonstrar ao Poder Judiciário, à Justiça do Trabalho, ter direito ao recebimento dos 10 mil. Não, porque já consta no acordo o direito de Bruno a receber aquela quantia. O que eu faço é simplesmente executar aquele acordo, é retirar do patrimônio do devedor os R$10.000. Vejam que esse acordo, esse documento, ele é denominado título executivo extrajudicial. Exatamente porque é um documento que me permite iniciar na Justiça do Trabalho o processo de execução. Então, o acordo é um título executivo extrajudicial. Ao mesmo tempo, se nele consta
que eu vou receber R$10.000 de verbas que não foram pagas durante o contrato de trabalho, olha o que acontece. A empresa está liberada do pagamento dessas verbas. Se ela paga os R$10.000 em relação às verbas que não foram adimplidas durante o contrato, eu não poderei depois discutir novas verbas. Por quê? Porque o acordo, além de ser um título executivo extrajudicial, ele possui eficácia liberatória geral. A empresa, ao efetuar o pagamento dos 10.000, ela está liberada de eventuais discussões sobre direitos. Só que tem um exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Olha o que Bruno fez. Fiz o acordo, aceitei receber R$10.000, mas no acordo eu fiz uma ressalva. Eu falei o seguinte, não estão sendo pagas as horas extras. Eu fiz uma ressalva. Nesses R$10.000 não estão incluídas as horas extras. E aí, será que a empresa tem eficácia liberatória em relação às horas extras? Não. Como eu fiz a ressalva, como aquela parcela foi expressamente ressalvada, não há eficácia liberatória geral. Isso quer dizer que Bruno pode ir depois ao Poder Judiciário cobrar as horas extras. As demais parcelas não, mas as horas extras que foram expressamente ressalvadas, ele pode ir à Justiça do Trabalho. Então essa afirmativa consta expressamente na CLT, nos dispositivos que vocês vão ler, artigo 625A, H da CLT. E aí partimos para a questão 3, que continua falando sobre comissão de conciliação prévia, que vai falar um pouco do procedimento, que vai falar do 625D da CLT. Olha qual é o procedimento, olha qual é a ideia aqui. Eu vou à comissão de conciliação prévia. A comissão de conciliação prévia tem o prazo de 10 dias para marcar e realizar a tentativa de conciliação. Se não houver acordo, ela me fornecerá um documento para que, nos termos da CLT, eu possa ajuizar a reclamação trabalhista. Se não houver tentativa de conciliação nesses 10 dias, ela também me fornecerá a declaração para que eu possa ajuizar a reclamação trabalhista. Vocês sabem que atualmente não é mais obrigatório ir à comissão de conciliação prévia. O Supremo disse que você não é obrigado a ir à comissão, você vai se quiser. Mas olha o que acontece, as regras do 625D, como não foram declaradas inconstitucionais ainda pelo Supremo, elas ainda estão em vigor. Então elas continuam sendo cobradas nas provas pela FCC. Então não estranhem o que consta aqui como correto na assertiva D. Não estranhe o seguinte, que será fornecida ao empregado e ao empregador declaração firmada pelos membros da comissão que deverá ser juntada à reclamação trabalhista. Vocês poderiam pensar, não precisa ser juntada a reclamação trabalhista mais, porque não é obrigatória a passagem. Mas para concurso, como essa afirmativa, ela continua no 625D da CLT, ela está correta. Então será fornecida para que o empregado junte a reclamação trabalhista, demonstrando ao juiz do trabalho que tentou o acordo naquela esfera. Então, essa é a ideia correta. Todas as demais estão incorretas, não constam na CLT. Partindo para a nossa questão 4, o que nós temos? Com relação à renúncia, então agora já estamos aqui, renúncia e transação. Com relação à renúncia em matéria trabalhista, é correto afirmar. Primeiro ponto aqui, renúncia no processo do trabalho é algo absolutamente excepcional. São poucas as situações em que se admite
a renúncia a direitos trabalhistas, porque, regra geral, os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Por que são irrenunciáveis? Porque vocês sabem que as normas de direito do trabalho são imperativas, são cogentes, são obrigatórias. No simulado sobre fontes e princípios do direito do trabalho, nós vimos a ideia da imperatividade. A imperatividade das normas trabalhistas retira aquela autonomia própria dos contratantes que nós vemos lá no direito civil. Aqui não existe tanta liberdade, tanta autonomia assim, porque nós temos que cumprir as regras de direito do trabalho. Nós temos que obedecer às normas que são imperativas, obrigatórias. Elas foram criadas pelo legislador para serem cumpridas. Então vejam, regra geral, eu tenho irrenunciabilidade. E aí vejam, a renúncia a direitos futuros é em regra inadmissível. Isso está correto. Vejam que em regra eu não posso renunciar, sendo proibido pelo TST, inclusive, a pré-contratação de horas extras pelos bancários quando da sua admissão. Isso está perfeito. Isso consta aqui na súmula 199 do TST. O TST proíbe a pré-contratação de horas extras. Por que isso daqui? Porque a regra é não trabalhar em horas extras, não prestar horas extras. A regra é não trabalhar em jornada extraordinária. Se eu pré-contrato as horas extras, eu estaria renunciando à proteção que foi conferida pelo legislador. Qual foi essa proteção? Jornada de trabalho limitada. A jornada de trabalho limitada é uma norma protetiva e eu não posso renunciar a ela pré-contratando horas extras. Essa pré-contratação de horas extras seria mais ou menos o seguinte: eu vou te pagar R$3.000 para você trabalhar 10 horas por dia, ou seja, eu já vou remunerar 2 horas extras diárias. Eu já estou falando quando da contratação que você vai prestar horas extras. Isso é inviável, porque nós sabemos que a ideia é: vou trabalhar jornada normal. Se eu quiser prestar horas extras, eu vou firmar o acordo de prorrogação de jornada. E se houver necessidade, algo que deve ser excepcional, eu presto as horas extras. Então, realmente, o TST proíbe a pré-contratação aqui pelos bancários nessa súmula 199 do TST. E aí, partimos para a nossa questão número 5, que passa a falar sobre greve. Vale a pena, pessoal, ler a Lei 7783 de 89. Salvo engano, são 17, 18 artigos apenas. São artigos muito importantes para a FCC. Existem alguns dispositivos que a FCC cobra sempre. Artigo 10, por exemplo, da lei, que fala dos serviços essenciais. Artigo 17, que fala do lockout. Artigo 7º, que fala da suspensão do contrato de trabalho. Existem alguns artigos que sempre são encontrados nas provas da FCC. Então, como são poucos os artigos da Lei 7783, vale a pena dar uma lida nessa lei de greve. E então vamos lá. De acordo com o previsto na lei de greve, em relação à greve em serviços ou atividades essenciais, artigo 10, é incorreta a afirmação. Então vamos lá. O que consta de incorreto aqui? O artigo 10 diz quais são as atividades essenciais. E o artigo 13 fala da comunicação de greve nesses serviços ou atividades essenciais. Olha o que acontece. Se a atividade é essencial, é porque um grande número, uma coletividade,
faz uso da mesma. Pensa no transporte coletivo. Se eu tenho greve no transporte coletivo, eu vou atingir um sem número de pessoas. Eu vou atingir os empregadores e aos usuários do serviço também. Então eu tenho que ter a comunicação de greve, eu tenho que comunicar aos empregadores e aos usuários do serviço com uma boa antecedência, porque eles não podem ser surpreendidos. Imagina o trabalhador que acordou, foi para o ponto de ônibus e ficou sabendo da greve. Claro que isso não pode acontecer. E o artigo 13 traz a regra sobre uma comunicação com pelo menos 72 horas de antecedência para os serviços essenciais. Então, como estamos buscando a assertiva incorreta, leiam lá a D. As entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, ficam obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 48 horas. Errado. A comunicação com 48 horas, consta no artigo 3º da lei, é para as atividades não essenciais. A greve em atividade não essencial, a comunicação é com 48 horas nos termos do artigo 3º. Se a atividade é essencial, a comunicação é com pelo menos 72 horas de antecedência nos termos do artigo 13. Então vejam que o conhecimento da lei aqui é fundamental para as questões sobre greve. E é uma lei simples, de fácil entendimento e pequena. Perfeito? Então passamos aqui para a nossa questão 6, que vai falar também do direito de greve, Lei 7783 de 89. Vejam, é correto afirmar são assegurados aos grevistas, dentre outros direitos, o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve, a arrecadação de fundos e livre divulgação do movimento. Isso está de acordo com a Lei 7783. Greve é direito. Claro que para exercer o direito eu tenho que cumprir requisitos, mas se é um direito, eu posso exercê-lo pacificamente. E a lei traz direitos dos grevistas. Quais são os direitos dos grevistas? Volta aqui, ó. Direitos dos grevistas: emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve. Óbvio, porque greve é situação pacífica, é paralisação pacífica. Eu não posso agredir ninguém para que ele venha a se unir aos grevistas. Então, por isso que ele fala aqui, ó, meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores, a arrecadação de fundos e livre divulgação do movimento. Todas essas situações estão previstas na lei de greve corretamente. Chegando à nossa questão 7, não são considerados serviços ou atividades essenciais para o exercício do direito de greve. Não são considerados serviços ou atividades essenciais para o exercício do direito de greve. A gente só vai conseguir responder essa questão se nós soubermos o artigo 10. Se nós conhecermos o artigo 10 da Lei 7783 de 89. Eu falei para vocês que alguns artigos, eles são muito cobrados pela FCC. O artigo 10 talvez seja o mais cobrado. Atividades essenciais. Vamos lá. Não é atividade essencial. A única assertiva aqui que não traz atividade essencial é a B, quando fala de hotelaria, hospitalidade e serviços similares. Todos os demais constam no artigo 10. Ó, tratamento, abastecimento de água, energia elétrica, gás, combustíveis, transporte coletivo, controle de tráfego aéreo, assistência médica hospitalar, serviços funerários, distribuição de medicamentos e alimentos, todos eles são atividades essenciais. Agora, hotelaria, hospitalidade, serviços similares, isso não é considerado serviço essencial. Pode haver greve? Claro que pode, mas como
Vejam aqui, ó, como não são atividades essenciais, o artigo 3º diz que a comunicação será com pelo menos 48 horas. Perfeito? E aí vamos chegando à questão 8. A questão 8 vai falar de prescrição. Então vamos para a prescrição e decadência, questão 8. O prazo prescricional para reclamar créditos resultantes das relações de trabalho, conforme previsão legal e entendimento simulado do TST, é de prazo prescricional. Artigo 7º, 29 da Constituição Federal. Nós já tivemos oportunidade anteriormente, quando falávamos de FGTS, de lembrarmos os prazos de prescrição bienal e quinquenal. Então, lendo o artigo 7º, 29 da Constituição, a gente verifica que eu tenho um prazo de prescrição bienal, que é contado a partir do término do vínculo de emprego. Terminou o vínculo de emprego, eu tenho até 2 anos para ajuizar a ação bienal. Ajuizando a ação, conto do ajuizamento 5 anos para trás. O que estiver neste período aqui, eu posso buscar a condenação do empregador. O que estiver anterior aos 5 anos estará prescrito. Então, olha aqui o que consta na assertiva B. Conforme previsão, é de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Vejam que aqui ele traz as duas prescrições, a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Isso está totalmente de acordo com o artigo 7º, 29. E a mesma regra se aplica a urbanos e rurais. Cuidado com esse pequeno detalhe. Chegando à questão 9. Questão 9 também, prescrição. Quanto ao Instituto da Prescrição, conforme previsão legal e jurisprudência simulado, é correto afirmar. Vamos lá. Eu tenho várias situações em direito do trabalho em que a gente adota a prescrição bienal, a quinquenal. Só que há uma hipótese que é essa daqui descrita na assertiva A, que consta no artigo 11, parágrafo único da CLT, artigo 11 da CLT, que eu não aplico a prescrição. Tem uma situação em que eu tenho aqui um direito imprescritível, que a qualquer momento eu posso ajuizar a ação buscando essa minha pretensão. Que pretensão é essa? Reconhecimento do vínculo de emprego. Olha o que acontece. Lendo o artigo 11, nós vamos perceber que não se aplica o prazo de prescrição para as ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Trocando em miúdos, o que isso significa? Eu posso a qualquer tempo buscar o reconhecimento do vínculo de emprego e a anotação da carteira de trabalho. Imagina o seguinte, 20 anos atrás eu trabalhei sem carteira assinada. Será que eu posso ajuizar hoje uma ação, 20 anos após o término do vínculo de emprego, para buscar do Poder Judiciário o reconhecimento do vínculo, para que aquela empresa anote o período trabalhado na minha carteira? Claro que eu posso. Trata-se de um direito imprescritível. 20, 30, 70, 120 anos depois, eu posso ajuizar a reclamação trabalhista, buscar o reconhecimento do vínculo e a anotação da CTPS. Então está perfeito isso daqui nos termos do artigo 11 da CLT. Não se aplica prazo prescricional quando a ideia for buscar a anotação da carteira de trabalho para fins de prova junto à Previdência Social. E aí chegando à nossa última questão. Questão 10. Vamos até anotar aqui. Súmula 308 do TST.
vai nos servir. Já vou pedir para que vocês leiam essa súmula, súmula 308 do TST. Olha o que acontece. Gabriel ajuizou reclamação trabalhista em face da sua ex-empregadora no dia 10 de novembro de 2010. Então, ele ajuizou a ação no dia 10 de novembro de 2010. A audiência única foi realizada no dia 8 de fevereiro, sendo que a empresa foi intimada da respectiva reclamação trabalhista no dia 27 de janeiro de 2011. Neste caso, o prazo prescricional de 2 anos previsto na Constituição brasileira foi... Vamos lá. O ajuizamento da reclamação trabalhista faz com que o prazo de prescrição seja interrompido. Então, eu vou interromper o prazo prescricional que estava sendo contado com o ajuizamento. E é na data do ajuizamento que eu tenho essa interrupção. Vejam que a questão trouxe data do ajuizamento, data da realização da audiência, data em que a empresa foi intimada. Essas duas datas últimas de audiência e intimação, elas não são relevantes para a interrupção da prescrição. A interrupção será feita, ocorrerá no dia do ajuizamento, ou seja, será interrompido no dia 10 de novembro de 2010. Então, interrupção da prescrição no dia 10 de novembro de 2010. Vou anotar aqui, vou colocar o artigo do CPC, artigo 219 do CPC, que fala dessa interrupção. E súmula 308 do TST, também sobre a matéria. E aí, com isso, nós terminamos aqui o simulado número 10 sobre diversos temas de direito do trabalho e tenho certeza que vários desses temas serão cobrados pela FCC nas suas provas. E terminando aqui, fechando, eu espero que esses vídeos tenham sido proveitosos para vocês, que vocês se valham dessas informações para os seus estudos, e nós, o Estratégia, estamos sempre dispostos, estamos sempre aqui prontos para ajudá-los. Até breve.